Sejam bem-vindos. Vocês já ouviram falar sobre a lenda do corpo seco? Bom, hoje vou contar-lhes 3 histórias que envolvem essa lenda, mas antes vou contar como essa lenda surgiu. Então, vamos lá. Em uma pequena comunidade sertaneja no interior do Brasil, um homem chamado José. Vivendo em uma fazenda isolada, sua crueldade com os animais que cuidava era notória. Seus olhos eram tão secos quanto a terra árida que cercava a propriedade, e sua indiferença para com a vida era evidente em cada gesto. José tinha o hábito cruel de maltratar os animais sob seus cuidados. Chicoteava cavalos exaustos, negligenciava o gado faminto e mostrava desdém até mesmo pelos cães leais que compartilhavam a fazenda com ele. Sua ganância e falta de compaixão eram conhecidas por toda a região, mas ele ignorava as advertências da comunidade. Em uma noite tempestuosa, um estranho visitante bateu à sua porta. Era um velho sábio que viajava de aldeia em aldeia, carregando consigo a sabedoria do tempo. Ao olhar nos olhos secos de José, o sábio viu a escuridão que residia em sua alma e, com um suspiro, lançou uma maldição sobre o homem cruel. Pelos maus tratos infligidos a estas criaturas indefesas, sua alma será marcada pela secura eterna, proclamou o sábio. Na manhã seguinte, José acordou para descobrir que algo terrível havia acontecido. Sua pele estava ressecada, seus olhos sem vida refletiam o horror que se tornará, e ele percebeu que a maldição do sábio se concretizara. José havia se transformado no primeiro corpo seco, uma entidade amaldiçoada a vagar pelos campos e florestas, levando consigo a seca e a morte por onde passava. A notícia da maldição espalhou-se pela região, e as gerações seguintes cresceram ouvindo a história de José, o homem cujo coração seco desencadeou a lenda do corpo seco. A lenda tornou-se um lembrete constante de que a crueldade contra a natureza não passa despercebida, e suas consequências podem se estender por toda a eternidade. Em um pequeno vilarejo cercado por campos verdejantes, onde a vida pulsava em harmonia com a natureza. As histórias sobre o corpo seco pairavam no ar como uma sombra, e todos conheciam os sussurros da lenda que falavam sobre o espírito que vagava em busca de vingança. Em meio a esse cenário, vivia João, um fazendeiro conhecido por seu coração frio e desprovido de compaixão pelos animais. Seu olhar indiferente percorria as terras, e seu chicote cortava o ar, deixando um rastro de dor por onde passava. A comunidade, ciente de suas crueldades, temia que o corpo seco escolhesse João como seu alvo. Uma noite, João, retornando tarde da colheita, ouviu um lamento ecoando pelos campos. Ignorando o aviso da anciã do vilarejo, ele seguiu a trilha do som sinistro, convencido de que histórias de espíritos eram apenas contos de ninar. Ao adentrar a escuridão das árvores, João sentiu um arrepio gelado e notou o sussurro do vento carregando murmúrios desaprovadores. A sombra do corpo seco surgiu diante dele, seus olhos vazios lançando um olhar acusador. A figura espectral, formada pelos gemidos de animais maltratados, começou sua busca por justiça. João, agora tomado pelo pânico, tentou fugir, mas suas pernas pesavam como chumbo. O corpo seco, com uma mão espectral, tocou seu peito, sugando a umidade de sua alma. As plantas à volta começaram a murchar instantaneamente, criando um rastro de desolação. Ao amanhecer, o vilarejo despertou para uma visão desoladora. Campos que outrora eram férteis estavam agora secos e sem vida, como se a própria essência da natureza tivesse sido drenada. João, encurvado e envelhecido, arrastava-se pelo solo ressequido, agora condenado a vagar eternamente, um aviso vivo sobre as consequências da crueldade. O vilarejo, agora consciente da maldição do corpo seco, aprendeu a lição da importância do respeito à vida. A lenda permaneceu, não apenas como um aviso, mas como um eco sombrio que sussurrava pelos campos, lembrando a todos que a natureza nunca esquece as injustiças cometidas contra ela. Em um vilarejo isolado entre os sertões nordestinos, vivia uma mulher chamada Isadora. Conhecida por sua beleza, ela também carregava consigo uma natureza implacável e desdenhosa. Isadora tinha predileção por gatos pretos, mas não por afeto. Pelo contrário, ela os capturava, maltratava e sacrificava em rituais sombrios.
A comunidade, horrorizada com as práticas cruéis de Isadora, tentou alertá-la sobre as consequências de suas ações. No entanto, a mulher zombava das superstições locais e continuava a perseguir seu caminho de maldade. Um dia, enquanto realizava um de seus rituais macabros, Isadora atraiu a atenção de uma figura misteriosa que passava pelo vilarejo. Era um velho cigano, cujos olhos carregavam a sabedoria de inúmeras eras. Ele viu através da escuridão que envolvia Isadora, indignado com suas atrocidades, lançou uma maldição sobre ela. Pela crueldade que infliges aos inocentes, tua carne secará, e tua alma vagará pelo sertão, marcada pela sede eterna, proclamou o cigano. Isadora riu da ameaça, mas à medida que a noite caía, algo terrível aconteceu. Sua pele começou a ressecar, seus olhos perderam o brilho, e ela percebeu que a maldição era real. Assim, Isadora se tornou o segundo corpo seco da região, condenada a vagar pelos campos e desertos, deixando para trás um rastro de seca e desespero. A lenda do corpo seco ganhou vida mais uma vez, tornando-se um eco sombrio na memória daqueles que testemunharam a maldade impiedosa de Isadora. No coração da vastidão sertaneja, onde o sol escaldante pinta a terra com tonalidades douradas, havia um pequeno povoado. Este era o lar de um homem chamado Ezequiel, conhecido por seu coração frio e indiferente às vidas que cruzavam seu caminho. Diferente de Isadora, ele não tinha preferência por animais, mas sim por plantas. Seu prazer estava em destruir a flora que encontrava. Cada árvore cortada, cada folha arrancada, alimentava sua sede por destruição. O homem era insensível à harmonia da natureza, e sua crueldade ecoava pelos campos. Ezequiel, de natureza seca como a própria terra que castigava, não se contentava em apenas colher frutos e vegetais. Pelo contrário, ele encontrava prazer na destruição da flora que o cercava. As árvores, majestosas na paisagem, eram impiedosamente derrubadas por suas mãos cruéis. Cada golpe de seu machado ressoava como um lamento na natureza. As folhas, para Ezequiel, eram como páginas em branco esperando para serem rasgadas. Ele arrancava cada uma delas, desconsiderando o delicado equilíbrio que a natureza mantinha. Em seu caminho de destruição, ele transformava campos floridos em vastidões vazias e silenciosas. Jardins exuberantes tornavam-se paisagens desoladas sob a influência cruel de suas ações. Ezequiel, cego para a beleza do mundo ao seu redor, persistia em sua busca destrutiva. A comunidade, desesperada para conter a fúria de Ezequiel, recorreu novamente ao cigano sábio que uma vez havia punido Isadora. O cigano, agora mais velho e experiente, conhecia o poder da terra e das plantas. Ele lançou uma nova maldição sobre Ezequiel, um destino cruel que refletiria seu desrespeito pela vida vegetal. Cada passo teu será marcado pela seca, e as folhas murcharão ao teu toque, declarou o cigano. E assim, Ezequiel se transformou no terceiro corpo seco da região. Suas pegadas eram trilhas áridas, as plantas murchavam com seu simples roçar, e ele vagava, condenado a uma existência de desolação. A lenda do corpo seco, agora entrelaçada com a história de Ezequiel, ecoava pelos campos, lembrando a todos que a natureza tem suas próprias formas de vingança contra aqueles que dela abusam.